Olá, eu sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de matemática financeira. E nessa aula de número 2, a gente vai tratar um pouco aqui sobre taxa equivalente. Esse conceito vai ser importante para vocês a partir do momento que a gente começar a trabalhar com o regime de capitalização composto. Quando entrarmos em juros compostos, a gente vai precisar, dessas noções, desse conceito de taxa equivalente, uma vez que quando houver necessidade de modificar a taxa, em regime de juros compostos, a gente não vai poder proceder como a gente vem procedendo em regime de juros simples. Ou seja, uma taxa de 1% ao mês, ao ano em regime de juros simples, se é 1% ao mês, eu tenho 12 meses, 1 vezes 12 dá 12, então dá 12% ao ano em regime de juros simples. Em regime de juros compostos, 1% ao mês não é 12% ao ano, porque tem lá o que todo mundo chama do tal do juros sobre juros, que a gente vai ver oportunamente, corretamente, o que é esse tal do juros sobre juros. Mas 1% ao mês dá aproximadamente 12,68% ao ano. Então não dá para simplesmente pegar uma taxa ao mês e multiplicar por 12. Então a gente precisa de um pouco de base para poder fazer esse cálculo, para poder fazer essa transformação. E esse conceito de taxa equivalente é que vai nos dar essa base. Então, as taxas são equivalentes se, quando aplicadas a um mesmo capital, por um mesmo período de tempo, geram um mesmo rendimento. Então, o conceito é basicamente o mesmo de taxa proporcional. O que vai mudar aqui é a maneira de fazer o cálculo. Então, para fazer o cálculo, a gente vai utilizar essa formulinha aqui. Parece grande, parece estranho, mas é bem simples de operacionalizar. Então, o I para nós é taxa, a gente já está habituado que I é taxa, e esse EQ é de taxa equivalente. Então, nós temos o IQ, que é taxa equivalente, o IC aqui dentro da formulinha é taxa, o I é taxa, e o Czinho de taxa conhecida, porque eu tenho 1% ao mês. Quanto que é a taxa equivalente ao ano? A taxa equivalente ao ano eu não conheço, mas 1% ao mês eu conheço, é a chamada taxa conhecida. Esse Qzinho aqui no expoente é o período que eu quero. Eu quero um ano, E esse T é o período que eu tenho, tá? Eu tenho a taxa de 1% ao mês. Então, qual que é o período? Um mês. Então, essas são os itens que compõem aqui a nossa formulinha. O IC é a taxa conhecida, o Q é o período que eu quero, justamente a gente até utiliza o Q para lembrar, nossa, Q é o que eu quero, e T é o que eu tenho. Então, praticamente, a gente vai precisar de 3 informações aqui nessa formulinha. Inserir aqui o valor da taxa conhecida, inserir o período que eu quero e inserir o período que eu tenho. Legal? Vamos ver alguns exemplos aí para poder praticar um pouco. Então, nós vamos nos debruçar em 5 exemplos. São eles: uma taxa de 79,56% ao ano, eu quero a taxa equivalente para um mês. Depois, nós teremos uma taxa de 28,59% ao trimestre e eu quero a taxa para um semestre. Depois, uma taxa de 2,5% ao mês para uma taxa em 105 dias. Depois, nós temos 0,5% ao dia, nós queremos uma taxa para um ano. E, por fim, uma taxa de 25%, considerando o ano comercial, aquele ano que a gente vem utilizando, que é o ano que tem 360 dias, todo ano comercial 360, todo mês comercial 30 dias. Para um ano exato aqui a gente vai utilizar a base 365 dias, porque a gente não vai considerar aqui a eventualidade de um ano bissexto para ter 366. Então, são esses 5 exemplos que a gente vai fazer. Vamos ao primeiro. Então, o primeiro é uma taxa de 79,5856% ao ano e nós queremos uma taxa equivalente para um mês. São 3 as informações que nós precisamos para aplicar na fórmula. A taxa conhecida, 79,5856. O período que eu quero, um mês. O período que eu tenho, aqui, ano.
né? A minha taxa está ao ano, então o período que eu tenho é ano. Resgatando a nossa formulinha, é essa daqui com as 3 informações que nós teremos que inserir. Taxa conhecida e aqui no expoente, período que eu quero e período que eu tenho. Então, substituindo, como é que fica? 1 mais a taxa conhecida, lembrando que quando eu vou utilizar fórmula, eu tenho que dividir a taxa por 100. 1 mais taxa conhecida, período que eu quero, 1 porque é um mês, dividido pelo T, período que eu tenho ano, então eu vou usar 12, por quê? Porque aqui também a gente sempre organiza isso daqui na menor unidade de tempo. Entre mês, que nós temos aqui, e ano, o menor é mês, então a gente vai escrever tudo em mês. Então, 1 dividido por 12 é o expoente, menos 1 da fórmula vezes 100. Equação montada, só ir para calculadora, né? Vou resolver aqui pela HP. Então, eu tenho 1 Enter, 0,795856 mais. Eu preciso somar o parênteses, eu preciso resolver o parênteses. Agora, essa soma aqui do parênteses está elevada a um expoente, que é justamente o expoente 1 dividido por 12. Então, primeiro, a gente vai precisar fazer essa divisão. Então, vai ser 1 Enter, 12 divide. Bom, feito isso, isso aqui é expoente. Então, para elevar, a gente vai apertar a tecla Y elevado a x da nossa HP. Nesse momento, a HP vai pegar o resultado de 1 dividido por 12 e elevar ao resultado da soma de 1 com 0,795856. Justamente o que nós queremos. Bom, falta ainda colocar menos 1 vezes 100. Aí é só dar continuidade. 1 menos 100 vezes. Tranquilo. Colocou 100 vezes, a gente já vai ter o resultado em percentual. Né? Embora que a gente tenha utilizado em decimal, esse 100 aqui da formulinha justamente já é para transformar a nossa taxa numa taxa percentual. Então o resultado aqui é de 5% ao mês. Se fosse regime de juros simples, só para a gente fazer um paralelo, se eu tivesse 5% ao mês e eu quisesse uma taxa proporcional ao ano, 12 meses com 5% em cada mês eu teria 60%. Em regime de juros compostos é quase 80%. Né? Então uma boa diferença aí. Legal? Vamos ver o próximo exemplo aí para a gente praticar um pouco mais. O segundo exemplo é uma taxa de 28,59 ao trimestre e eu quero a taxa de um semestre. Então vamos lá. O que nós temos de informação? A taxa conhecida, 28,59. O que eu quero? Eu quero um semestre. E o que eu tenho? A minha taxa está ao trimestre. Né? A minha taxa percentual está ao trimestre. Vamos resgatar a nossa formulinha para a gente, né, não esquecer dela. 1 mais taxa conhecida elevado ao período que eu quero dividido pelo período que eu tenho, menos 1 vezes 100. Substituindo, 1 mais 0,2859, lembrando que a taxa a gente dividiu por 100. O que eu quero? Eu quero um semestre, então eu estou colocando 6 meses. O que eu tenho? Um trimestre, então eu estou colocando 3 meses. Carlos, você não falou que deveria utilizar sempre a menor unidade? Ó? Trimestre e semestre, o menor é trimestre. Poderia. Então como é que eu colocaria? Aqui no lugar de trimestre eu substituiria por 1, porque eu tenho a taxa de um trimestre. E no lugar dos 6 meses eu colocaria o equivalente de trimestres que eu tenho em um semestre. Então seria 2. Né? Um semestre eu tenho 2 trimestres. Então seria uma outra opção, seria você colocar 2 aqui em cima, né? 2 trimestres dividido embaixo um trimestre, que você tem a taxa aqui em um trimestre. Né? Percebo que 2 dividido por 1 é 2 e 6 dividido por 3 também é 2. Então, aí não faz muita diferença. O 6 e 3 foi para facilitar o entendimento, mas a gente pode utilizar aquela regra de sempre usar aqui a menor unidade de tempo entre a taxa conhecida e a taxa equivalente que a gente está procurando. Então, uma vez montada a nossa expressão aqui, a nossa equação, a gente pode ir para a calculadora. Então, ó, 1 Enter, 0,2859 mais. Lembrando, sou obrigado primeiro a fazer o parênteses. Agora vamos calcular aqui o expoente, essa divisão. 6 Enter, 3 divide. Bom, esse resultado aqui é o expoente, então a gente coloca lá y elevado a x para
poder elevar o resultado dessa divisão. Feito isso, 1 menos 100 vezes. Pronto. Temos o resultado aqui de 65,35% ao semestre, que é o que a gente estava procurando. Tranquilo? Vamos a mais um exemplo. Agora nós temos uma taxa aqui conhecida de 2,5 ao mês. E nós queremos aqui uma taxa para um período de 105 dias. Então, quais as informações que nós temos? A taxa conhecida, 2,5 ao mês. O período que eu quero, 105 dias. O período da minha taxa é mês. A taxa está ao mês. Vamos relembrar nossa fórmula. 1 mais taxa conhecida, elevado ao período que eu quero, dividido pelo período que eu tenho, menos 1 vezes 100. Substituindo, 1 mais 0,025, porque nós dividimos nossa taxa por 100. Período que eu quero, 105 dias. Período que eu tenho, 1 mês, 30 dias. Aqui prevaleceu a ideia de utilizar sempre a menor unidade. Mês e dias, dias é a menor unidade, então vamos colocar tudo em dia. Então, 1 mês a gente escreve em dias. Menos 1 vezes 100. Montamos nossa expressão aqui, nossa equação. Vamos então para a resolução. 1 enter, 0,025 mais. Né? Resolvemos primeiro aqui o parênteses. Vamos resolver a divisão do expoente. 105 enter, 30 divide, eleva, porque é o expoente. Depois, 1 menos 100 vezes. Tranquilo? Então, o resultado procurado é de 9,03% ao período. Por que período, Carlos? Porque é 105 dias. 105 dias não são 3 meses, não são 4 meses. É um período de 105 dias. Então, a gente utiliza aqui ao período. Legal? Vamos ao nosso quarto exemplo. Taxa de 0,5% ao dia nós queremos para um ano comercial, 360 dias. Então, o que nós temos de informação? O valor da taxa, 0,5%. O período que eu quero, 1 ano. E o período da minha taxa, taxa ao dia. Então, o período da minha taxa é dia. Entre ano e dia, dia é menor, nós vamos colocar tudo em função de dia. Né? Relembrando nossa formulinha, 1 mais taxa conhecida elevado ao período que eu quero dividido ao período que eu tenho, menos 1 vezes 100. Substituindo, fica 1 mais 0,005, porque é 0,5 dividido por 100. Né? Toda taxa aplicada em uma fórmula deve ser dividida por 100. O que eu quero? 1 ano, então são 360 dias. E o que eu tenho? A taxa de 1 dia. Então aqui tudo em dia, que é a menor unidade. Menos 1 vezes 100. Montada a nossa equação, vamos para a calculadora. 1 enter, 0,005 mais. Né? Primeiro a gente resolve essa soma. Agora vamos resolver a divisão. Embora nós saibamos, sem precisar usar a calculadora, que 360 dividido por 1 é 360, eu vou fazer aqui o passo a passo, porque nem sempre vai ser fácil da gente fazer de cabeça esse resultado. 360 enter, 1 divide, eleva, porque é expoente. Depois, para terminar, 1 menos 100 vezes. Então, uma taxa de 0,5% ao dia equivale a 502,26% ao ano. Tá? Então, se você estiver pagando alguma coisa com uma taxa de 0,5% ao dia, você vai pagar mais do que 5 vezes o valor dessa coisa em um ano. Vamos ao nosso último exemplo. 25%, considerando o ano comercial, e nós queremos o equivalente para um ano exato, né? Considerando uma base aí de 365 dias. Então, o que nós temos? O valor da taxa, que é 25. O que eu quero? Eu quero um ano exato, coloquei o E aqui só para diferenciar exato, né? E eu tenho aqui a taxa ao ano mais um ano comercial, coloquei o Czinho aqui só para diferenciar esse ano. Relembrando a nossa formulinha, 1 mais taxa conhecida, elevado ao período que eu quero dividido pelo período que eu tenho, menos 1 vezes 100. Substituindo as informações que nós temos na fórmula, 1 mais 0,25, porque é o 25 dividido por 100. O que eu quero? Um ano exato, considerando base 365 dias. Então, 365 dividido por um ano 360. Por que eu tive que utilizar dias aqui? Senão ia ficar 1 aqui em cima e 1 aqui embaixo, porque ambos são ano. O que difere é que um é considerando o ano comercial e o outro considerando o ano exato com base 365 dias. Então, foi necessário utilizar dias aqui para diferenciar.
né? Depois, menos 1 vezes 100. Montada a nossa equação, vamos para a calculadora. 1 Enter, 0,25 mais. Sabemos que temos que somar primeiro parênteses. Vamos agora fazer o cálculo da divisão do expoente. 365 Enter, 360 divide, eleva, y elevado a x. Feito isso, 1 menos, e agora para transformar em percentual, 100 vezes. Logo, uma taxa de 25% ao ano, considerando o ano comercial, equivale a uma taxa de 25,39%, considerando o ano exato. Legal? A gente fez esses 5 exemplos aí, espero que tenha ajudado, tenham principalmente acompanhado com a calculadora e fazendo junto comigo, né? E vocês têm a oportunidade aí de rever e refazer esses exemplos aí quantas vezes acharem necessário. Legal? Nos vemos na próxima aula.